né? Então, o promotor, ele acusa alguém, mas, na verdade, ele acusa defendendo a sociedade, né? Então, ele defende a vítima, ele defende a sociedade num todo. Bem-vindas, pode entrar, gente. Boa noite, boa noite. Então, quando tem, por exemplo, sei lá, um derramamento de óleo no mar, né? Quem que foi atingido com aquele derramamento de óleo? Só as pessoas que estão lá na praia naquele dia? Todas as pessoas que moram naquela cidade? Todo mundo que já foi alguma vez para aquela cidade, que está tendo alguma perda ambiental? Na verdade, é difuso essa vítima, ela não é uma pessoa só, são pessoas incontáveis que a gente não sabe dizer quem é. Sempre que a gente tem uma situação dessas, o promotor de justiça entra na defesa dessas pessoas que a gente não sabe dizer quantas são nem quem são, né? Então o promotor de justiça sempre vai fazer essa defesa da sociedade nas questões de meio ambiente, nas questões de consumidor, uma propaganda enganosa, por exemplo, nas questões de probidade administrativa. Então, numa obra, por exemplo, que o prefeito desviou dinheiro, vai ter sempre um promotor lá fiscalizando. E na parte criminal, a defesa da sociedade. Então, alguém é assaltado, ele faz a defesa daquela vítima, é o advogado das vítimas. E alguns anos atrás, já mais de 10 anos, eu acabei caindo nessa área da violência de gênero, né, da violência doméstica, violência de gênero, e acabei me apaixonando. Acabei vendo que eu sempre fui uma pessoa que sempre tive essa defesa, esse ativismo na defesa dos interesses das mulheres, né, da igualdade de gênero. E aí eu passei, então, a focar mesmo nisso. Então, quando o Felipe fala que eu sou uma ativista, eu acho que é porque eu não só trabalho com isso, mas eu levo isso para todos os aspectos da minha vida. Então, eu sou a chata dos grupos de WhatsApp, ninguém faz piadinha depreciativa com mulher nos grupos em que eu tô, ninguém faz piada machista, eu fico lá controlando todo mundo, ninguém faz piada LGBT-fóbica. Então, assim, eu levo realmente isso, o pessoal até brinca, né? Ai, descansa, ativista, né? E eu não descanso, tô lá brigando o tempo todo. Eu procuro ler bastante, então, de uns anos pra cá eu percebi, eu sempre gostei de ler, mas eu percebi que eu só tinha lido muito homem, eu não tinha lido muito mulher, então há 3 anos eu parei de ler homens praticamente, eu só tenho lido livros de mulheres. E tem sido muito interessante porque eu tenho me visto muito também nos livros, né? Então, quando a gente fala nessa igualdade de gênero, a gente está falando nisso, a gente está falando em a gente ter os mesmos direitos de verdade, não é só no papel. A gente é realmente ganhar a mesma coisa, a gente é realmente dividir as tarefas na casa, dividir a responsabilidade com os filhos, é a gente ter as mesmas oportunidades, a gente poder, no trabalho, a gente chegar no topo também, né? Então, essa igualdade que a gente fala, né, do feminismo, é isso que a gente busca. E quando a gente fala, eu quero só fazer um parênteses, porque eu vi que vocês também estão nesse tema, quando a gente fala da igualdade, a gente também tem que falar um pouco em relação à igualdade de raça, né? Porque a gente sabe que existe uma regra não escrita, né, de que brancos podem algumas coisas e pretos podem outras coisas, negros, não brancos, digamos assim, podem outras coisas, né? Não está escrito isso, mas a gente vê que é assim que acontece, né? A gente vê que tem mais homens pretos presos, a gente vê que tem menos pessoas negras nos cargos de direção, a gente vê que apesar de ser uma boa parte da população, os negros não têm a mesma representatividade no legislativo, por exemplo, né? Então a gente tem que entender por que isso acontece e aonde a gente entra para fazer isso mudar. Porque quando a gente tem alguém representando a gente em qualquer lugar, primeiro, a gente se inspira, né? Então, quando eu vejo uma mulher presidente de uma empresa, uma mulher professora, eu me inspiro naquilo. Falo, puxa, eu também posso. Quando a gente vê uma pessoa negra, sendo negra, uma pessoa negra numa posição de relevância, você fala, puxa, eu também posso, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas que estão nesse lugar de importância também puxam outras pessoas na mesma situação, né? Então, a ideia é que pessoas negras em posições de relevância tragam mais pessoas negras para a cena, tragam mais pessoas negras para o trabalho. Mulheres em posição de relevância trazem mais mulheres. Então, acho que a ideia é essa troca, né? De não só a gente se espelhar e querer estar naquele lugar, mas também quem está naquele lugar levar mais pessoas naquela condição. Então, eu acho que assim, realmente eu sou uma ativista, eu penso nisso o tempo todo, eu tento focar a minha vida, né, o tempo todo, e eu tenho que pensar mesmo o tempo todo, porque o sistema é todo feito para que isso não aconteça, né? O sistema é todo feito para que as mulheres continuem no papel de submissão, continuem sobrecarregadas, né, com o trabalho doméstico, com os filhos, com os pais, quando a gente fica mais velha, né?
o cuidado é sempre atribuído a gente, né? Sempre a gente é que tem que cuidar, né? Em regra, claro que tem as exceções, mas em regra é isso que acontece. A sociedade como um todo ela exige isso, né? Então a gente tem que estar sempre focado nisso para a gente não se deixar levar por aquela, né, para aquele buraquinho ali na rua que a gente tropeça de novo, né? E é querer fazer muita coisa e não saber, não dividir aquelas tarefas com quem tem que dividir com a gente, no caso um marido, ou um irmão, ou um filho, alguém que conviva ali dentro da casa, tá? Então essa que é a primeira coisa que eu queria começar falando para vocês. Eu vou passar a palavra para vocês. Quem que se organizou para falar? Para ser os primeiros a perguntar? Já tem alguém? Pode começar com o nosso grupo. Pode ser? Pode ser. Então, por favor, Paula. Quem vai fazer a pergunta? Ju? Oi, boa noite, me chamo Juliana, não tá? Tudo bom, Juliana? Tudo. Minha pergunta é, quais são feitas políticas públicas em respeito a essas questões da homofobia e quais são as soluções que estão sendo feitas para um atendimento para vítimas? Eu acho que assim, a primeira grande evolução que a gente teve em relação a esse tema, do ponto de vista jurídico, né? Eu acho que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou o crime de LGBT, crimes contra pessoas LGBT com o racismo. Então, o que acontecia? Até muito pouco tempo atrás, a gente não tinha uma previsão. Então, tudo que é crime tem que estar na lei, certo? Se não tiver na lei dizendo que é crime, não é crime. Pode ser, por exemplo, um ilícito, uma coisa errada civil que cause uma indenização. Então, bateu o carro. Não é crime, mas causa indenização, né? Ou pode dar uma multa, estacionou no lugar errado, mas nem tudo é crime, certo? O que é crime está escrito na lei que é crime, né? E aí tem uma pena. E até muito pouco tempo atrás, a gente não tinha uma previsão de crime para LGBTfobia. Então, se a pessoa ofendesse uma pessoa LGBT, se a pessoa discriminasse uma pessoa LGBT de alguma forma, por exemplo, não dando emprego, por exemplo, dizendo que não podia entrar num determinado comércio, aquilo não era crime. Era crime de racismo. Então, por exemplo, se você impedir uma pessoa negra de entrar no seu comércio, crime de racismo. Se impedisse uma pessoa LGBT de entrar no comércio, não era nada. Tá? Aí o Supremo Tribunal Federal entraram com uma ação que diz assim, olha, existe um buraco na lei. A lei não prevê isso como crime e deveria prever, porque é uma forma de discriminação. Então entraram com essa ação e o Supremo Tribunal decidiu que realmente existe esse buraco e a partir daquele momento, condutas discriminatórias, humilhantes em relação a pessoas LGBT, ofensas, elas são equiparadas ao crime de racismo. Então a mesma coisa do que você ofender uma pessoa por conta da cor ou por conta da origem dela, porque ela veio do Nordeste ou porque ela vem do Sul. É a mesma coisa se você ofender uma pessoa em relação à sua orientação sexual ou à sua identidade de gênero. Então acho que essa foi a primeira grande evolução que nós tivemos. Infelizmente, essa decisão ela veio para cobrir uma falha do Congresso Nacional. Então os deputados e senadores não fizeram essa lei até hoje. Então essa decisão do Supremo vai funcionar até que eles façam a lei. E até hoje eles não fizeram. Então vai ficar funcionando. Certo? Então acho que essa é a primeira questão que eu acho que é importante em matéria de política pública. Eu acho que uma outra questão é isso aqui que a gente está fazendo, né? A gente conversar sobre essas questões de gênero e de orientação sexual. Ninguém nasceu sabendo, né? Então a gente não sabe. Segundo, a gente cresceu numa sociedade que é uma sociedade que ela é feita para o homem branco, heterossexual, cis, né? Então aquele homem que foi dada a designação de homem quando ele nasceu e que ele se identifica com aquela identificação física que foi dada para quando ele nasceu, certo? Tudo que foge disso, a sociedade sempre, até muito pouco tempo atrás, tentava tolher, né? Então, mulher tem o seu papel ali quietinha no seu cantinho, né? Pretos, negros têm ali o seu papel quietinho no seu cantinho. Pessoas que não são héteros ou que não são cis, fiquem ali naquele cantinho, à margem da sociedade, né? Então, acho que quando a gente começa a falar desses assuntos e a gente começa a questionar, e a gente começa a aprender, a gente começa a entender tudo isso, eu acho que é um grande passo também para a gente aceitar, né? Eu falo sempre, criança tem aquela coisa, né?
não quero brócolis. Você gosta de brócolis? Você já comeu? Nunca comi, mas eu não gosto. Criança adora falar que não gosta sem ter comido. Você fala, prova, vê se você gosta primeiro. Daí depois você fala se você não gosta ou não. Eu acho que acontece muito isso também. Às vezes a gente fala que a gente não gosta de uma coisa porque a gente não conhece. Então melhor a gente falar que não, né? Quando a gente começa a conversar, a gente começa a entender a dinâmica LGBT, a gente começa a entender todas aquelas letrinhas, né? A gente começa a entender o que é uma pessoa trans, pessoa transgênero, o que é as dificuldades. Aí a gente começa a falar, nossa, mas é isso? Então, puxa, não é que eu não gosto, eu tô entendendo o que é, e tudo bem pra mim, né? A gente começa a entender esses assuntos. Então, acho que isso é muito importante, que as escolas discutissem mais esses assuntos, desde pequenos, né? Desde as crianças pequenas, porque hoje a gente sabe que existem crianças transgênero também, né? A gente sabe que começa isso já na infância. Muitas crianças são transgênero já da infância. Então, se a gente começa a falar, a gente evita bullying, a gente evita, né, vários problemas que hoje a gente está vendo, por exemplo, com as escolas, né, esses ataques em escola. Crianças que sofreram lá de alguma forma bullying, que cresceram com, né, num discurso de ódio, e aí isso acaba uma hora explodindo numa violência contra colegas, contra professores, né? Uhum. Boa noite, doutora. Boa noite. Meu nome é Paulo. Tudo bom? A minha pergunta é quais são os depoimentos justificativas que as pessoas que cometem crimes de homofobia relatam quando estão na frente do juiz? Então, assim, normalmente esses crimes de ódio, o autor dessa violência, né, de ódio, ele não vê a vítima como uma pessoa com direitos, né? Então eu acho que é muito importante, por isso que eu falo que eu sou militante nos grupos, é muito importante a gente brecar os discursos, porque a violência que a gente vê lá na frente, então a agressão, por exemplo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo todo, né? É um prêmio, né, de ser o primeiro colocado que a gente não quer. 14 anos, né? Há 14 anos seguidos, o Brasil é líder colocado nisso. vem bem abaixo da gente, né? Então, assim, é um prêmio que a gente não quer ter, né, esse prêmio, né? E assim, e por que isso, né? Então, quando a gente chega na raiz dessas questões, o que a gente tem? A gente tem uma coisa que é a objetificação. Então, o que é a objetificação? Que a gente fala da objetificação da mulher, a objetificação. É você tirar o caráter de pessoa daquela vítima. Então, aquela pessoa, ela não é gente. Você faz piadinha, você faz, desmerece, você deprecia aquela pessoa para que ela não seja identificada como uma pessoa, como gente. E aí fica muito fácil você praticar aquela violência, porque você não está praticando uma violência contra uma pessoa, você está praticando uma violência contra um animal, né? A gente vê muito isso nos crimes de racismo também, quando se associa a pessoa negra a um animal, por exemplo, né? Então, por que faz isso? Faz para dizer que aquela violência não é contra uma pessoa, é contra um animal, né? Com a mulher é a mesma coisa. Quando a gente vê, por exemplo, a objetificação da mulher, tratar a mulher como um corpo, né? Tratar a mulher como uma gostosa, ela só é gostosa, ela não é mãe, ela não é filha, ela não é irmã, ela não é professora, ela só é uma gostosa que está lá, né? Você está objetificando essa mulher, você está tornando aquela mulher um objeto. Como objeto, né? Um objeto, entendeu? Então, quando você torna alguém um objeto, a violência que você está praticando não é contra uma pessoa, é contra um objeto. Então, se eu quiser quebrar essa cadeira, é só uma cadeira. Eu pago pela cadeira, não tem problema. É uma cadeira. Quer dizer, não tem sentimento nenhum, né? Matou. Não tem sentimento, entendeu? Então, essa que é o que a gente ouve, é isso, né? Aí, tem várias questões, né? Tem uma questão, por exemplo, da gente ter, e aí eu vou ter que falar, a gente teve um governante agora que falava de forma muito agressiva, né? A pessoas de orientação sexual homossexual. Ao mesmo tempo ele defendia, mas ao mesmo tempo ele falava mal. Falava mal, falava que ele preferia ter um filho morto do que um filho homossexual. Quer dizer, quem que aqui é pai e mãe que prefere ter um filho morto a qualquer coisa? A gente prefere ter um filho vivo, tanto faz o resto, né? A gente vê os piores assassinos estão presos e a mãe vai lá visitar na cadeia. Quando são pais e mães de verdade, realmente. Né? Porque assim, então é isso que acontece. Então, isso, a gente tem que ter esses exemplos vindo de cima, né? Então acho que isso é um grande problema também. São discursos que vão validando isso, né? Pequenas pílulas todo dia que vão falando ali, que vai sendo envenenando cada vez mais. Envenenando cada vez mais, né? Entra a questão de religião, entram várias questões ali que a gente tem que ter discernimento
para avaliar e falar, ok, isso aqui na minha igreja eu gosto, uma coisa que me conforta, tem esse discurso que é bom, mas tem um pedaço lá do discurso que eu não estou gostando. Então tudo bem, eu continuo indo na igreja, não precisa deixar de ir, mas no meu íntimo eu reservo a minha mente naquele pedaço e falo, esse assunto aqui eu acho que eu penso melhor sozinha do que como está pensando o padre, como está pensando o rabino, o pastor, enfim, quem seja, né? Então acho que é isso. Obrigado. Não sei se eu respondi. Helene, Rodrigo. Boa noite, Nath. Meu nome é Rodrigo. Você não acha que a lei está agindo de maneira muito leve com esses assassinos? Não tem que ser mais rígida a nossa lei com esses assassinos em questão à população LGBTQI+. Olha, eu acho assim, a lei, a gente tem um peso aqui, né? O que a gente observa é que quanto mais rígida a lei, menos os juízes condenam. Parece que o juiz fica com medo de condenar porque é muito rígida, muito alta a pena, né? Então a gente tem penas boas. Eu acho que o que a gente tem um problema no cumprimento das penas, né? Às vezes as pessoas ficam muito pouco tempo presas. Então, por exemplo, um caso como o do goleiro Bruno, por exemplo, né? Que já está solto. Você fala, puxa, ele matou a ex-mulher, né? Deu para os cachorros comerem e já está solto, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a sociedade está lá, claro, para tirar essa pessoa de circulação, porque ela é perigosa, para punir de alguma forma, né? Mas também para ressocializar aquela pessoa. O ser humano vale muito para a gente jogar um ser humano fora, né? Qualquer ser humano. Então, ainda que ele seja um assassino, ele vale muito para a gente praticar, por exemplo, a pena de morte e jogar aquele ser humano fora, né? Sem contar outras questões de erro judiciário, né? Num país em que a gente sabe que existe muito erro judiciário mesmo. Então eu acho que, por um lado, às vezes a gente, no caso concreto, a gente fica meio frustrado, fala, puxa vida, esse cara já tá na rua, né? Praticou um crime grave e tal, já tá na rua. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que focar nessa reeducação. Por isso que eu acho que a gente tem que pensar na prevenção disso, né? Então, ao invés da gente correr atrás do rabo e punir, prender, jogar na cadeia, que vai sair pior, porque vai entrar lá num PCC, a gente tem que pensar na prevenção e fazer com que essas pessoas não façam isso, né? Nem cheguem a matar. Porque quando a gente tá diante de um crime, na verdade a gente já tem duas vítimas, né? A gente vai perder duas pessoas ali. Você perde a pessoa que morreu e a pessoa que também estava lá, que praticou o crime, né? Então, assim, são duas famílias que estão com problema, duas famílias que vão estar desestruturadas, atingidas de alguma forma, né? Então é melhor a gente trabalhar nessa prevenção. Então, assim, tudo que eu vou falar, eu sempre vou terminar na escola, eu sempre vou terminar na educação, eu sempre vou terminar no letramento, na gente aprender o que é pra gente evitar aquele problema no futuro. Claro, tem hora que não tem jeito, a gente tem que punir, mas o melhor é que a gente trabalhe antes. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu não sei se eu acho que a pena deveria ser maior. Talvez a pena deveria ser mais tempo cumprida, né? Mas, ao mesmo tempo, a cadeia é um lugar bem insalubre, né? Então, quando a gente pensa numa pessoa presa, a gente fala, puxa, realmente a condição é muito ruim, a prisão, né? E a gente não quer que ela viva que nem bicho, né? A gente quer que ele seja ressocializado, você quer que ele volte para a sociedade melhor, né? Será que a gente faz isso? Ou será que a gente só tira essa pessoa de circulação um tempo pra depois ele voltar? E cometer os mesmos crimes. Piorada. Entendeu? E às vezes piorada, exatamente. Tá? Então não tem uma resposta assim certinha pra você. Roberto? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Meu nome é Roberto. Por que você ser feito para melhorar? Não. Por que não se cria uma delegacia para a pessoa LGBTQI+, assim como existe a delegacia das mulheres? Eu acho que deveriam criar mesmo. Eu acho que você tem razão. Não criam porque ainda não dão importância para esse tema, né? Mas eu acho que seria importante, porque a gente vê pela experiência que a delegacia da mulher ela é mais especializada para atender aquele tipo de violência, né? Então, em tese, vão ter lá pessoas que vão saber acolher aquela mulher, vão saber entender aquelas dificuldades que ela teve, não vão falar, dona Maria, a senhora está aqui de novo, por quê? O que a senhora fez agora para o seu João bater na senhora, né?
Eles vão saber acolher. E eu acho que em relação à população LGBT seria muito interessante que tivesse mesmo. Porque senão, essas pessoas, quando vão registrar a ocorrência, elas já sofrem o mesmo machismo que sofrem as mulheres quando vão registrar uma ocorrência, né? Então, o próprio sistema acaba tratando mal essas pessoas, né? Acham que é justificável a violência de alguma forma, né? Então, por que a senhora fez que a senhora acabou aqui? O que o senhor fez que a senhora acabou aqui? Também estava lá numa balada LGBT e queria o quê? Né? Tava com essa roupa e estava querendo o quê? Então, eu acho que seria importante que a gente tivesse delegacias especializadas. Achei você. Boa noite, Stazinho. Você vê, então, Nathalie, você entende bem o que você está falando? Quer dizer, em relação às mulheres, mas pegando a pergunta do Norberto, a pessoa que sofreu uma violência, a pessoa LGBT, quando ela vai na delegacia, ela sofre outra violência. Outra violência, que a gente chama de violência institucional. A gente chama de revitimização. Então ela já foi vítima de um crime. Que vai se acabando sendo maltratada também lá. E ela sofre uma nova, ela é vítima de novo, daí do sistema todo na hora de atender. Não vai saber atender, não vai saber chamar pelo nome social, por exemplo. Pessoa especializada para atender, né? Não vai saber chamar pelo nome social, por exemplo, que é uma agressão gratuita. A pessoa, o nome social dela é um determinado nome. E o policial vai gritar o nome do registro, o nome da carteira de identidade, só para, de uma certa forma, humilhar aquela pessoa, porque ela tem o nome social, às vezes está no documento já o nome social, que agora é obrigatório estar no documento. Então, todas essas microviolências se agregam e aí a pessoa deixa de fazer o registro da ocorrência. Era isso que eu ia falar. Daí você fica desestimulado a fazer. Porque se você passar por aquilo de novo, você não vai voltar na delegacia para ser humilhado de novo. Você acaba não acreditando no sistema. Exatamente. Então, seria muito importante que tivesse esse atendimento, né, delegacias especializadas para essa dinâmica, que entendessem os tipos de crimes que mais envolvem, né, pessoas LGBT que ia mais como vítimas, mas que fossem capacitadas para fazer esse atendimento, que soubessem do que estão falando lá, né? Como é no caso da violência doméstica também, violência contra a mulher. Acho que temos a Marilene, né, Marilene? Boa noite, Nathalie. Meu nome é Marilene. A minha pergunta é: o que está sendo feito pelo poder público e judiciário para melhorar ou pelo menos diminuir esse índice alto de assassinatos de mulher trans? Olha, eu não vejo muita coisa sendo feita, né? A gente vê muito pouco sendo feito. A gente não vê letramento, a gente não vê... Pelo contrário, a gente nem pode agora falar em ideologia de gênero, falam, né? Virou um palavrão, ideologia de gênero. Ideologia de gênero é o quê? É isso que vocês fizeram aqui, estudar, verificar gênero, o que é gênero, o que é gênero quando a gente fala gênero? Vocês já fizeram um estudo? Não. A gente está avançando nisso, né? Então, o que é gênero? Então, gênero é assim, nasceu o bebê, né? Ou agora, até antes, agora é no chá revelação, né? Que agora virou super moda. Então, o que é? Faz lá o exame, descobre se é menino ou se é menina, né? Olhando o quê? Olhando o XY, né? Agora faz o exame de sangue, vê lá qual é o cromossomo. Se é cromossomo XX, é mulher. Se é cromossomo XY, é homem. Ou, quando faz ultrassom, viu lá o pipizinho, é menino. Não tem pipizinho, é menina. E aí, o que acontece no chá revelação? Como é que é o chá revelação? Então, é um bolo, por exemplo. A mãe corta esse bolo. Se cortar e for azul, é o quê? Menino. Se cortar e for cor-de-rosa, é menina, né? E aí, o que acontece quando a gente faz esse chá revelação? Na mesma hora que a gente descobre o sexo biológico do bebê, a gente já projeta um monte de coisa em cima daquela criança. Ah, é menino. O pai já fica contente, já compra a camisa do time de futebol, já compra bola, já acha que vai ter um parceiro lá para ir assistir a Fórmula 1. Aquelas atividades que o pai gosta de fazer, ele já rapidamente se identifica, né? Ah, é menina. Ai, que delícia, minha filha vai ser uma princesa, eu já vou comprar coisa cor-de-rosa, bonequinha, não sei o quê. A gente já começa a projetar naquela criança vários papéis que a gente atribui para a mulher ou para o homem. Então, quer ver um exemplo? Meninos ganham o que de brinquedo? Carrinho. Bola. Bola de futebol. Skate, bicicleta, é tudo coisa pra quê? Pra fora.
para ir pra rua, para ganhar o mundo, né? Menina ganha o quê? Boneca, coisa para ficar de casa, Cozinha. cozinha, roupinha de princesa, que é até difícil de andar, tadinha, porque fica de vestido comprido, elas não conseguem correr, né? Pra quê? Pra elas ficarem em casa. Instrumentos musicais. Até muito pouco tempo atrás, a mulher tocava o quê? Piano. Que o piano é um instrumento que você carrega para ir tocar no bar da esquina? Você leva os seus amigos? Não. É em casa. As pessoas que venham na casa, a menina tá lá dentro de casa tocando piano. O menino ganha o quê? Violão, flauta, bandolim, cavaquinho, pandeiro. Ele vai pra vida para tocar, ele vai, se reúne no bar, não é? São papéis que a gente vai estimulando. Isso aí, o que acontece? Lá na frente, vão tendo as diferenças, né? Então vai tendo que diferença? Que quem cuida da casa é a mulher. E quem sai para trabalhar é o homem. Né? Que quem cuida dos filhos ou dos pais idosos é a mulher, não o homem. Dr. Drauzio Varela, sabe aquele Drauzio Varela que sempre está no Fantástico? Eu adoro, tudo que ele fala eu gosto muito. Uma vez ele fez uma pesquisa e ele levantou que assim, ele fazia as pesquisas, ele ia muito em hospitais, né, ver as pessoas e tal, e eram sempre uma mulher cuidando das pessoas que estavam lá. Então, ou era a filha, ou era a nora, o filho não estava a nora cuidando. Ou era uma tia, ou era uma prima, ou era uma irmã, sempre mulheres como cuidadoras. Os homens não estavam lá cuidando. Quem está cuidando são as mulheres. Por quê? Porque foi dito isso, que mulher é que tem que cuidar. E os homens ficam nesse papel confortável de então eu não preciso fazer, porque tem uma mulher que está fazendo. A minha mãe está doente, internada, mas eu tenho que trabalhar. Só que, se isso valia para 50 anos atrás, 60 anos atrás, hoje em dia não vale, porque aqui praticamente todas as mulheres trabalham, né? Trabalham fora, a gente trabalha fora, a gente tem que sair para trabalhar hoje em dia, né? E aí, por que então fica só comigo a despesa, a questão da casa, né? O trabalho da casa, o trabalho com os filhos. Então, se o filho vai mal na escola, é culpa da mãe. Né? A escola, quando a criança fica doente, liga para a mãe. Não liga para o pai. Deu alguma coisa errado lá? Ai, tá vendo? A mãe estava saindo, a mãe saiu à noite, por isso que a criança estava com febre. Ela nem ligou, a mãe... Às vezes eu lembro que eu me separei, né? Tinha as minhas filhas pequenas, e às vezes eu saí, né, ia em bar, em restaurante e tal, pessoal, com quem estão as meninas? Estão com o pai, né? Então assim, quer dizer, ninguém pergunta pro pai, né? Quando o pai sai, vai pro bar, ninguém fala, cadê teus filhos? Com quem ficaram teus filhos? A gente já pressupõe, né, que tá com a mãe, né? Então ninguém pergunta pro pai onde estão as crianças, não é? É isso. Então esses papéis que lá atrás, quando nasceu, que a gente já deu para aquela criança, eles vão se refletir lá na frente. E aí o que acontece? Quando a gente rompe com esses papéis, é que vem a violência, né? Quando a mulher rompe com esse papel e fala, pera um pouquinho, por que eu tenho que fazer todo o serviço da casa se eu também trabalho e boto dinheiro dentro da casa? Nada disso, você tem que dividir comigo, né? Quando uma pessoa trans fala isso, peraí, me atribuíram este sexo quando eu nasci, mas eu não sou homem, eu sou mulher. Ou vice-versa, eu não sou mulher, eu sou homem. Tanto faz se a minha genitália é de um jeito, se o XY, não interessa, eu me vejo como uma pessoa do outro gênero. Isso agride os outros que estão lá no papel de mulher usa rosa, homem usa azul. Mulher fica em casa, homem sai para trabalhar. É isso que a gente tem que entender. E é aí que ocorre essa explosão de violência. Entendeu? Nem lembro mais qual era a pergunta. A pergunta é o que está sendo feito. Então acho que a resposta é que não tem muita coisa. Assim, eu acho que muito pouco está sendo feito. Porque a luta é todo dia, né? Eu acho que a luta é todo dia. Por isso que eu falo, a gente tem que estar sempre atento para não permitir que isso continue para sempre. Uma hora a gente tem que parar, né? Então uma hora esses machismos têm que parar. E quando a gente fala de machismo, a gente está falando de machismo geral, porque tudo é machismo. A violência LGBT é o mesmo fundamento da violência contra a mulher. É o machismo. Sempre é o machismo. É sempre de você querer ter o homem acima do resto, né? Então, o homem hétero, ele está acima de tudo. Quando não, nós somos todos iguais aqui, todos nascemos com a mesma raça que a raça humana, todos temos as mesmas habilidades, as mesmas capacidades, a gente tem que ser igual. Tem que ser tratado igual. Mas eu vejo muito pouco sendo feito. Acho que é o que tem que ser feito entre todos nós, né, da sociedade. É isso aqui, essas conversas, né? É a gente abrir espaço
abrir espaço para pessoas trans, né? Então agora, por exemplo, a gente tem algumas leis, uma lei bem interessante que é essa lei das empresas começarem a contratar pessoas trans, porque até muito pouco tempo atrás, para as pessoas trans, sobretudo para mulheres trans, estava reservado só uma profissão. Eu já ouvi muito não, porque eu ia procurar serviço. Qual que era a única profissão? A única mas profissão que a quando eu mulher... chegava lá, eles viam que eu era trans, eles inventavam alguma coisa. Qual né? que era a única profissão que mulher trans podia ter? Prostituição. Prostituição.